Pronto. Então, como eu estava falando, a igreja é um organismo vivo que nasce no Atos dos Apóstolos e é o único segmento, gente, que há 2000 anos está até hoje, sem interrupção. O Senado cai na Idade Medieval, nasce a monarquia, cai a monarquia, nasce o parlamentarismo e vem o legislativo e tal. Montesquieu vai dar a ideia dos três poderes. O Senado volta na Idade Contemporânea, mas a igreja é a única instituição que não oscilou em todo esse período. E foi uma instituição perseguida, ela foi, massacrada e ela não deixou de existir. Então a igreja, põe na cabeça uma coisa, ela é um organismo vivo, isso em todo o mundo. Então, a partir daí, a gente começa hoje nessa matéria a entrar dentro desse organismo vivo para entender o que seja isso. Amém? Vamos então lá à nossa apostila já? Deixa eu abrir aqui direitinho. Só me fala se está aparecendo na tela para vocês aí a apostila. Tá. Ok? Essa fotografia que eu estou com uma ovelha aqui é em frente ao portão de Belém, onde Davi, né, foi chamado como rei, né, de Israel. Ali é o portão da entrada de Belém. Essa ovelhinha fica aí para a gente tirar foto com ela. É muito, muito interessante isso aí. Vamos lá. Vamos já partir aqui para a nossa propriamente dita matéria. Vê um pacote aí, os dons do Espírito são tipo um gift, né? Um dom, uma dádiva de Deus. A parte 1 diz assim, ó, etimologia e ortopraxia dos dons. Ortopraxia, né? Ortopraxia, a prática das primeiras coisas. Ortopraxia deve ser entendida como se esse conjunto de técnicas e credos que faz parte de uma determinada tradição, que são os passados para os seus estudantes e mantidos sem alterações. Justamente, a igreja ela é ortodoxa e ortopráxica, né? Nesse caso. Apesar de algumas diferenças entre tradições, há alguns princípios em comum para que ainda sejam considerados. Assim, então, significa que não se pode fazer o que bem se quer fazer e praticar diversas técnicas indiscriminadamente, misturar panteões e mitos conflitantes. Pessoal, vocês têm acompanhado na internet aí essas aberrações que aparecem aí? Agora eu vi na internet, e pior que a filmagem, né? É coisa real. Um pessoal com pontos de macumbaria dentro de um púlpito na igreja, e o cara com a Bíblia, como se fosse o pastor, tipo uma macumba evangélica. Vocês conseguem entender a confusão que acontece nisso tudo? Não tem nada contra um nem com o outro, né? Aqui não é o ponto. O ponto é que se perdeu a ortodoxia, se perdeu a ortopraxia. Aí vem aquela, pastor, religião afro, não sei o quê. Bom, uma religião que se costuma descer espíritos e que muitas vezes deles, né, tem práticas como a questão da pombagira, a questão do vício, né, o Zé Pilintra, o tranca-rua, não coaduna com alguns preceitos que nós entendemos na palavra de Deus. Mais uma vez aqui, nada contra ninguém. Eu estou fazendo porque estou na matéria, eu estou fazendo uma comparação. Quando eu falo em ortodoxia, ortodoxia é o mais perto do original, ortopraxia é a prática mais perto do original, estamos falando de um movimento que não é dirigido por pensamento humano, por ideias que os homens têm. Existe uma tradição, existe uma ortodoxia, ortopraxia, existe um fundamento. E quando saímos fora disso, a gente acaba comprometendo o conjunto da peça, que seria a igreja. Daqui a uns anos, se ninguém tiver aqui como eu aqui ensinando, se ninguém, professora Sara, tiver como nós aqui ensinando a geração, daqui 50 anos está tudo bagunçado, ninguém sabe mais o que é nada, ninguém tem ideia do que é nada, porque ninguém ficou para falar alguma coisa. Mas vamos continuar para a gente registrar esse momento aqui. Ok, então vamos continuar falando sobre a igreja no seu organismo vivo, a ortopraxia dela e a ortodoxia dela. Para iniciar com boa lucidez e depois eventualmente explicar profundamente,
Veja o que cada palavra significa no contexto natural, secular e bíblico. A igreja, irmãos, ela é composta por dons, tá? Talentos e ministérios. Se quiser anotar na apostila aí, ou você fazer um círculo em volta, aqui do lado tem para você anotar, tá vendo aí, ó? Agora essa apostila tem um local para você anotar. Destaca aí, ó, dons, talentos e ministério. Destaque isso aí, tá? Então vamos lá. O que é o dom? Acontece que essas palavras, elas são muito próximas, elas têm muita proximidade. O dom é uma dádiva recebida naturalmente. O dom é uma dádiva recebida, isso pode cair em prova, hein? O dom é uma dádiva recebida naturalmente. O talento é uma habilidade de desenvolver o dom. O talento vem acoplado ao dom. Olha que interessante. O dom não se desenvolve. O dom é uma dádiva dada a você. Talento se desenvolve. Eu não sei quem já falou que tem um pedreiro que é melhor do que o outro, um marceneiro que é melhor do que o outro. Porque ambos têm um dom, mas um ou outro desenvolveu o talento. Tá pegando, pessoal? É isso aí. E o ministério são serviços específicos em áreas distintas. Essa disciplina é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O ministério é o serviço específico em áreas distintas. E a palavra é ministério, não é magistério. Tem gente que está no ministério já se acha grandão, né? Estou no ministério. Ah, não sabe o coitado que é mini, é servir. Agora, se fosse magistério, eu queria explodir, né? Magistério, então, que é o mágico, né? Que é grande. Então, nós temos aí o dom, a destaque é isso aí, tá? É uma dádiva recebida natural. O talento, a habilidade de desenvolver. O dom. E o ministério é o serviço específico em áreas distintas. Ok? O que é um dom? O dom pode ser considerado um presente nato, uma dádiva inesperada. Nasce com a gente. Olha, a professora Sara aí, ela é uma exímia professora, né? Uma administradora acadêmica de primeiro porte. Isso é um dom que Deus deu para ela. Mas na área dela deve ter uma outra profissional, um outro profissional que não desenvolve tão bem quanto ela. Ou seja, não desenvolveu um talento maior. Por isso, gente, que a Bíblia fala que Deus deu 2 talentos a um, 3 a outro, 5 a outro, e todos tinham o poder de desenvolver o talento. Um fez, outro não fez, aí Deus deu talento. Porque o dom não se desenvolve, presta atenção. O dom não se desenvolve. O talento se desenvolve. Tá pegando? O dom, a liderança, o líder nasce no dom. A liderança nasce no talento. Todos nós nascemos com uma indicação para ser líder. Alguns em pequeno grau, outros em maior grau, que é o que mais se destaca no caráter. A liderança pode ser desenvolvida. Eu sou um líder nato, mas estou procurando ampliar a minha liderança. Eu fiz uma especialização na Universidade da IBMI, da Alemanha, em Berlim, para desenvolver a chamada liderança intrapessoal, aonde eu estudei o ciclo de Kolbe e hoje eu posso lecionar para vários. Eu estive em BH a semana passada, lecionando para os líderes de uma grande denominação exatamente a liderança intrapessoal que eu aprendi na Universidade IBMI, na Alemanha, em Berlim. Ora, eu tenho o dom natural de liderar, mas ao estudar na Alemanha esse contexto de estudo, eu ampliei o meu talento na área de liderança. Então, vocês conseguem entender já onde eu quero chegar aí, né? No caso dos dons, aí nós temos o seguinte, o dom da dádiva inesperada nasce com a gente, isto é, os dons naturais. Então, são os dons naturais. No caso dos dons sobrenaturais, dons do Espírito Santo e os dons de Cristo, eles não nascem conosco. Presta atenção, os dons naturais nascem conosco. Os dons de Cristo, os dons do Espírito Santo, não nascem conosco. E sim, Deus distribui para cada pessoa de acordo com o que ele mesmo decide fazer. Assim temos uma classificação. Aí isso aí também destaca aí, anota aí. Classificação interessante. São 4 categorias, tá? Dons natos, dons de Cristo, dons do Espírito Santo e dons sobrenaturais. Vamos repetir a classe aí, todo mundo junto? Vamos lá? Primeiro, vamos lá. Dons natos,
Dons e, dons e dons exatamente, são 4 tipos de dons aí que a gente vai trabalhar nessa matéria. Muito, muito importante isso. Vamos continuar aqui então. O dom, em termos de bibliologia, no caso, o dom é uma dádiva espontânea, exclusiva de Deus. Também, dom significa do Senhor. Por isso nós temos o domingo, Dominique, é o dia do dono, aquele que doa, o dono que dá. Dom significa do Senhor, que é Adonai, tá vendo? Adonai, o que pertence ao Senhor. Esse nome masculino é a versão encurtada do nome Dominique, que vem se tornando tendência por ser mais fácil de falar e bem mais original. No hebraico, Adonai, Senhor, em uma nuance semântica, quem tem o dom é dono de uma ação. Dominique é a versão inglesa para domingo, ou domingos, né? O qual tem origem no latim, dominicius, que quer dizer literalmente pertence ao Senhor, ou seja, do domínio do Senhor. O nome também remete ao substantivo masculino dom, que significa alguém que tem qualidade natural ou aptidão para fazer alguma coisa. Esse nome ficou muito conhecido no Brasil por conta da obra literária Dom Casmurro, do escritor brasileiro Machado de Assis, que é de 1839 a 1908. Na história, o personagem Bento Santiago foi apelidado de Dom Casmurro. Então, vamos ver aqui 2 coisas interessantes. O dom, por se locar ao dono, o dono que detém alguma coisa, ele também é chamado de dom. Dom, dom, dom João VI, Dom Casmurro aí da literatura, o Dom Juan, né, o dono do romance, né? O dom, ele no sentido natural é uma dádiva de Deus, mas quando você se aplica à vida, ele torna-se também um título. O dom, porque ele é dono de alguma coisa. Hoje não usa falar mais isso, né? Já passou. Mas só para ter uma remetência histórica para você entender melhor aí a nossa matéria. Muito bem. Ok, vamos lá. Agora vamos trabalhar o talento. Eu acho que não tem nenhuma dúvida a respeito do dom, né? Nós falamos aí direitinho, vocês vão entender. O talento. Esse termo é empregado na parábola de Jesus sobre algo que o Senhor deu aos seus funcionários, concedendo condições de trabalho e multiplicação. Enquanto o dom é dado natural, o talento é a capacidade de desenvolver este dom. Por isso, seu carro teve seu pneu, por exemplo, seu carro teve o pneu furado. Você possui o dom da inteligência para saber que precisa retirar o pneu. Mas como? Então você usa uma chave de roda e vai trabalhar com ela para o conserto. Isso é usar o talento. Dom é a presença e o talento é o movimento. Olha que interessante, hein? Ser líder é dom nato. Agora, liderança precisa ser desenvolvida. Então, eu pergunto para os nossos irmãos motoristas, né? A maioria, os homens que trocam pneu. Como é que você tirar uma porca de uma roda sem a chave de... né? Como é que você vai fazer para tirar aquela porca no braço, no dedo? Então, você sabe que tem que tirar. Isso é um dom nato. Você enxergou, você sabe que tem que tirar. Mas a ferramenta, a chave de roda, ela é essencial. Aí é o talento. Conta-se que uma vez um rapaz furou o pneu do carro dele furou em frente a um manicômio. Ele olhou, não furou não, o carro não furou o pneu. O carro estava andando, aí o carro parou de lado porque a roda saiu. A roda saiu porque as porcas sozinhas, elas, no movimento do carro, elas saíram. E aí a roda ficou pensa e caiu. E o cara olhou e falou, ai, como é que eu vou fazer? O borracheiro é longe, a roda está caída, como é que eu vou fazer? Aí tinha um louco lá no muro, um louco olhando, falou, senhor, tira uma porca de cada roda, das 3 rodas que sobraram, tira uma porca de cada uma. Coloca nessa aí 3 porcas, vai ficar 3, 3, 3, 3, dá para o senhor chegar no borracheiro. E o cara falou, uau, mas que ideia boa, me salvou o dia. Mas você não é louco? O cara falou, eu sou louco, mas eu não sou burro, né? É isso, é isso. Ele, ele só era louco, ele não era burro. Então, o talento... Vamos comparar o burro e o louco, né? O burro tinha o dom,
o louco também tinha, embora sendo louco. Mas aí, o talento do burro é menor que o talento do louco. Então, nesse caso, às vezes os loucos têm razão. Então, não existe louco, né? É você que não entende a lucidez do outro. Ai, sem graça, ninguém riu. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Talento. Essa é boa, né? Talento. Palavra de origem latina. É a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade. O talento facilita o sucesso dessa atividade. A palavra tem origem no cristianismo, que é uma referência da parábola dos talentos. Agora vamos tratar do ministério. Bom, até aqui você entendeu. Eu estou fazendo, professora, um pano de fundo, eu estou criando o campo acadêmico para a gente jogar a matéria dentro, né? Já estamos na matéria, mas eu estou fazendo um campo acadêmico para explicar, porque a gente vai trabalhar com as ferramentas, né? O dom, o talento e o ministério. Mas vamos entender o que é o ministério. Depois disso eu paro para a gente bater um papo aí. Ministério, ok. O ministério é basicamente servir, trabalhar. Podemos reunir da seguinte forma: Deus dá o dom, você desenvolve o talento através do ministério, ou seja, servindo ao propósito do seu dom, desenvolvendo o seu talento. Vamos montar aqui um cenário. Você olhou um mato e sabe que tem que capinar, né? Aí você pegou uma enxada para capinar. E aí você tem a habilidade, né, de entrar no cercado e capinar. Quando você olhou o mato e você viu que tinha que capinar, você tem um dom nato de enxergar que alguma coisa está errada e você precisa resolver. Quando você pegou a enxada para capinar, você pegou o talento. Podia ser o quê? Podia ser uma colher de pedreiro. Agora, entre a colher de pedreiro e uma enxada, qual que funciona mais para capinar? É a enxada. Aí é o talento. Cada um usa o que tem. Tem uns que vai usar, então, uma colher de pedreiro para capinar. Outros vão usar a enxada. E o fato de você usar a enxada naquele campo, você está exercendo o ministério, trabalhando ou servindo. Pegou, pessoal? Tá simples, né? Tá bem legal aí, né? Agora tá bem explicado. Sei que vocês é uma classe especial e tá entendendo o que eu estou falando aqui. Vamos lá para o ministério, então. Aqui. Então, o ministério é basicamente servir, trabalhar. Podemos reunir da seguinte forma: Deus dá o dom, você desenvolve o talento através do ministério. Ou seja, servindo ao propósito do seu dom, desenvolvendo seu talento. Dom é a força matriz e ministério é a força motriz. Olha só, o dom é a fonte nata, o ministério faz a fonte operar. Você tem um carro, o motor do carro, né? As peças ali, o motor em si, ele é a força matriz. Quando você gira a centelha, que o motor começa a funcionar, o carro começa a desenvolver, aí é a força motriz que desenvolve. A palavra ministério tem a sua origem no latim, ministério, que significa cargo, incumbência, comissão, serviço, mistério. O tempo, essencialmente, é uma significação genérica de cargo, que necessariamente deve vir acompanhado do serviço correspondente que caracteriza. A palavra ministério tem sua origem no latim ministerium, que significa serviço e função de servir. Esse termo deriva de minister, que se refere a um servo ou atendente, destacando a ideia de alguém que desempenha uma função ao trabalho em favor de outros. Olha, pessoal, que interessante isso, né? No Brasil, o cara, quando fala assim, é do ministério tal, né? Inclusive os políticos, né? Ministério disso, Ministério da Educação, Ministério. O cara se acha, não, está conosco o ministro, senhor ministro. Tudo bem, nós temos que dar a honra e temos que respeitar. Mas, no fundo, ele é o quê? Ele é um funcionário, é um atendente. O ministério é o serviçal. É que as pessoas dão mais valor ao nome, né? O nome que diz, mas a função é de servir. Eles querem, na maioria, serem servidos, né? É interessante isso. Misericórdia. Na tradição cristã, ministério é frequentemente usado para descrever
o serviço religioso ou pastoral, abrangendo atividades realizadas por clérigos e leigos para promover a fé, ajudar a comunidade a realizar a obra de Deus. A essência do ministério, portanto, é servir aos outros com dedicação e humildade, refletindo a missão e serviço e cuidado que é o central no ensinamento cristão. Ok. Bom, a gente clarificou, né, esses 3 tópicos aí que vai calçar a nossa matéria: o dom, o talento e o ministério. Nesse inteirinho todo, nós temos o serviço, a liderança, o líder e assim vai. Bom, eu quero, não sei se tem algo mais a acrescentar, mas eu queria abrir, se alguém quiser participar, afirmando, perguntando, que a gente vai seguir já para a segunda aula, para a gente ganhar tempo e ter um intervalo depois. Bem? Algum comentário, alguma coisa que você achou interessante, queira colocar para nós? Paz, pastor, é Lucas aqui. É Lucas. Ô, Lucas, tudo bom? Tudo bem? Olha, é interessante o senhor falar sobre o ministério, porque hoje se dá muita ênfase a essa questão do ministro, né? O ministro disso, o ministro daquilo, o homem de Deus, o pregador de Deus, sei lá, enfim. Mas a ideia de ministro, eu lembro muito do que Paulo fala, né? Que ministro é justamente aquele remador, né? Que é aquele que está movimentando o barco, né? Enquanto os nobres estão lá em cima, e nem praticamente desses camaradas. E os caras morriam, né? E ninguém nem sabia do nome deles, mas eles estavam lá fazendo a embarcação se mexer. E sem eles, com certeza, né, o barco não saía do lugar, né? Então, é interessante demais isso aí, porque hoje se dá tanto crédito a esse nome, se dá tanto, como é que eu posso dizer, tanta ênfase, não, ênfase. esse é ministro de Deus, né? Mas, assim, se a gente for parar para pensar, todos nós somos ministros, né? Porque É, nós fazemos a obra de Deus assim, fazemos parte do reino de Deus, então é função de todos nós sermos ministros do Senhor e fazer o reino de Deus avançar sobre a terra, né? exato, Lucas. Ô, Lucas, importante que você colocou. A gente dá muita ênfase aos títulos, né? Esse que é o ponto, é isso aí, é o título, né? Mas, Lucas, eu quero perguntar uma coisa para você. Quem foi o nosso maior exemplo de servo? Quem foi? Jesus. Jesus, com certeza. Pois é, mas quem pegou a bacia e a toalha para lavar o pé dos discípulos? Foi Jesus. Jesus. Ele podia não fazer isso, ele podia falar, ô João, vem cá, ô Bartolomeu, faz isso aqui. Pedro, pega a toalha, Bartolomeu vai buscar água lá, lava aqui os pés. Ué, ele podia fazer, ele é o líder, mas ele quis dizer, não, eu sou ministro, eu carrego a bacia, a toalha. Eu sempre digo, quando eu assino minhas coisas, meu documento, coloco Eliseu Gomes, que carrega a bacia e a toalha. Eu quero fazer. Alguém me pergunta, o que você faz no reino de Deus? Eu carrego a bacia e a toalha. Então, às vezes, você dá muita ênfase ao título, né? Título. Eu não sei, Lucas, se você já viu isso. Eu conheci pessoas que eram uma pessoa assim, tranquila. O dia que recebeu o título, mudou completamente. Eu já conheci. Mudou o tom de voz, o modo de cumprimentar, porque agora o teu, né? Então, assim, é complicado esse negócio de título aí. Interessante, pastor, que eu já ouvi uma história de um irmão que ele era muito dedicado na igreja. Tipo, vai à igreja, lavava a cadeira, arrumava, fazia tudo, sabe? Aí o pastor o presidente começou a ver ele, começou a ele subir na hierarquia, né? Passou a ser diácono, né? E continuando fazendo a mesma coisa. Mas aí quando ele chega no cargo de presbítero, aí ele chega na igreja um determinado dia, aí está lá o pastor presidente lavando cadeira, né? E juntando ela, né? Aí ele disse, irmão, o senhor podia espalhar essas cadeiras aqui? Aí ele disse, não, agora eu não posso não, pastor, porque agora eu sou presbítero. Isso é verdade, rapaz. Isso acontece mesmo. Gente do céu, Então, que coisa interessante, né? Mas é por aí. Alguém mais, professora? Hoje a gente pode tocar para a segunda aula. sim, obrigado. Rapaz, pastor Jadson, Jackson, tem todo esse lance da parte logística de como deveria funcionar. Então,
no mesmo tópico que o Lucas falou, mas, assim, por outro lado, também existe a descredibilidade de algumas pessoas que poderiam, deveriam ter um reconhecimento dentro da igreja, acaba não funcionando. Porque, assim, eu acho que esse tema ele acaba tendo dois lados de uma mesma moeda. Certo. E, às vezes, a gente entende a logística, mas a pessoa que está no outro lado, digamos assim, para não dar nomes aos bois, acaba não desenvolvendo e fazendo a sua própria função, que às vezes é o reconhecimento dos outros que vêm na escala após ele, sabe? E acaba não cedendo espaço, lugar, e só ele aparece, só ele cresce, tipo assim, abaixo de Deus é ele, É. sabe? Todo irmão da igreja não precisa. Não, deixa que mais ou menos assim, eu tiro o dízimo, eu prego, sei lá, toco, eu tô lá na portaria da igreja, eu faço tudo. Aí eu acho que tem esse lado também, né? Ô, Jadson, realmente é um tema muito interessante. Nós vamos entrar mais um pouquinho nesse tema aí, vai ser muito legal. Mas é verdade o que você fala. Ô, Jadson, isso aí é gente que não delega, não delega. Se você não delega, você não consegue centralizar. Tem gente que é centralizadora, né? Tudo tem que partir dele ou por ele. Se não for ele ou ela, a coisa não funciona. Olha, é um tema que tem que se pensar muito. Eu procuro reconhecer alguém que é melhor do que eu numa área, eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não. Eu delego. Porque se está comigo, vai contribuir para um todo, não é para mim. O ministério não é meu, é do Senhor. Mas o pessoal acha que é dele, né? Que é a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Um dia um rapaz me ligou, um senhor, falou: olha, eu saí da igreja tal, quero fundar uma igreja. Eu quero que você venha comigo para ser ministério de louvor. Eu falei: ah, você vai fundar uma igreja? Ele falou: vou. Eu falei assim: você tem a mão furada também? Aí ele falou: não tenho não, então é bom você não fundar, que já foi fundada essa igreja. Um que tinha mão furada, né? Então é isso, a gente tem que delegar, repartir. O que estou lembrando aqui, Jadson, também, no capítulo 6 de Atos, que os apóstolos falam? Olha, não é bom a gente tomar conta de tudo. Bora eleger aí uns sete cabas bons aí, para fazer diaconia. Eles vão servir a mesa e a gente fica na oração, na palavra. Deu certo. A igreja está aí até hoje. É isso mesmo. Valeu, querido. Obrigado pela participação. Eu acabo falando isso, não é como uma crítica, mas assim, necessariamente eu acredito que o tema é tão delicado e tão importante que ele precisa ter uma consciência coletiva disso. É isso mesmo. Nossa, tudo bem, né? Obrigado, Jadson. Obrigado, Obrigado. Tamo junto. Amém? Vamos já para a segunda aula? Já? Ou já vai querer o intervalo? Vamos para a segunda aula. Amém, professora? O povo ficou muito de férias, né? Ficou muito tempo de férias. Vamos voltar aqui, então. Vamos lá para a aula número 2 agora. Continuando com o tema agora um pouco mais. Agora vai ser os dons naturais, os dons de Cristo, os dons do Espírito e os sobrenaturais. Interessantíssimo isso aqui, viu? Muito legal. Os dons naturais. Eles são natos, espontâneos, e fluem de acordo com a sua capacidade de desenvolvê-lo. Por exemplo, líder nasce nato, mas liderança se aperfeiçoa. Alguém vai contestar isso? Não, tem gente que não é líder. Não. Todos nós temos um pouquinho de liderança, alguns em escala bem menor, outros em escalas médio e outros em escalas maior. Eu não vou entrar na discussão porque é muito técnica, mas a gente pode depois até falar uma aula separada sobre isso. Mas para todos, a liderança ela é desenvolvida. Conhece-se pedreiros que não possuem o ensino fundamental e leem plantas de engenharia. Como assim? Tem pedreiro que nunca foi numa escola, mas ele bate o olho numa planta de engenharia e consegue ler. Pelo menos ele sabe a grosso modo, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, subindo ao alto,